Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Começamos mais uma semana e começa agora o Tribuna Livre. Eu estarei com vocês até o meio-dia. Eu sou Gisele Mendes e desejo a todos muito bem-vindos e ótima semana. Vamos conferir agora as principais manchetes. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Filho mata acidentalmente o pai enquanto caçava capivaras. É alto índice de empresas inadimplentes em Mato Grosso do Sul. Mesmo com a retirada de lixeiras, população insiste em jogar resíduos em local proibido. Dengue pode ser mais grave em gestantes. Ministério da Saúde alerta para prevenção. E hoje eu vou receber aqui no estúdio o médico da família, Dr. Vinícius Neves. Nós vamos falar sobre como diferenciar os sintomas de dengue, gripe e Covid-19, provocados por vírus que circulam simultaneamente. E o Tribuna Livre é um oferecimento da Lotéricas Caminho da Sorte, Genil dos Bar e Espetos, Drogaria Sete Farma e Big com materiais para construção. Vamos conferir agora a previsão do tempo. O tempo para hoje na previsão do dia. A partir desta segunda-feira até quinta-feira, após dias de calor intenso em grande parte de Mato Grosso do Sul, a previsão do Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica temperaturas mais amenas no estado, com probabilidades de chuvas. As temperaturas máximas podem atingir entre 30 e 33 graus. Porém, nas regiões leste, sudeste e bolsão, ainda há previsão de altas temperaturas entre 36 e 38 graus e baixa umidade relativa do ar, entre 20% a 40%, principalmente hoje. Para esta segunda e terça-feira, a previsão indica tempo instável com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, chuvas de intensidade forte com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido à combinação de calor e umidade aliadas ao avanço de uma frente fria. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorece a formação de nuvens de chuva no estado. A previsão indica que são esperados acumulados de chuva acima de 50 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudeste e pantaneira. Nestes dias estão previstas temperaturas mínimas entre 22 e 24 graus e máximas de 30 e 31 nas regiões sul e norte. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem ficar entre 23 e 27 e a máxima até 33 e 35 graus. Para as regiões leste, sudeste e bolsão, as mínimas devem ficar entre 23 e 26 graus e as máximas entre 33 e 38. Em Campo Grande, as temperaturas mínimas devem ficar entre 23 e 24 graus e a máxima é de até 31. Os ventos devem registrar velocidade entre 40 e 60 km por hora, com rajadas de ventos pontuais mais intensas. Na quarta-feira e quinta-feira, com o avanço da frente fria no estado, a previsão indica sol e variação de nebulosidade, com probabilidade de chuvas e tempestades, principalmente nas regiões central, nordeste e leste. As temperaturas máximas seguem mais amenas em todo o Mato Grosso do Sul, com valores de até 30 a 33 graus. Nas regiões sul, sudoeste, norte, nordeste e leste, estão previstas temperaturas mínimas entre 21 e 24 graus e máximas de até 33.
Para a região pantaneira, as mínimas devem ficar entre 25 e 27 e as máximas chegam aos 32 graus. Em Campo Grande, as temperaturas mínimas ficam entre 22 e 24 graus e as máximas serão de até 31 graus. Muito bem, agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Neste momento, os termômetros registram em Três Lagoas 35 graus, com sensação térmica de 37. Muito calor, né? Apesar de ainda ser tão cedo. E a umidade do ar também está baixa, 41%, e deve cair ainda mais. Portanto, alerta aí para beber bastante água, evitar exposição ao sol nos horários de pico, entre 10 e 16 horas, praticar exercícios físicos sempre pela manhãzinha ou no final da tarde. É importante tomar todos esses cuidados para passar aí de forma mais leve por mais essa onda de calor intenso que atinge Três Lagoas já faz uma semana. E conforme nós acabamos de ver, a partir de quarta-feira é prevista aí que a temperatura dê uma queda, nada muito considerado. Porém, já vai deixar a temperatura aí um pouquinho mais amena. Agora são 11 horas e 8 minutos, 11 e 8. Vamos dar sequência aqui a muita informação até meio-dia. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham e desejar uma linda semana. Hoje já é 4 de março de 2024. E vamos lá. Vamos falar sobre economia. No período de um ano, 4.933 empresas de Mato Grosso do Sul entraram na lista da inadimplência. Segundo dados do Serasa, o número de cadastros nacionais de pessoas jurídicas, CNPJs, negativados chegou a 82.210 em dezembro do ano passado, uma alta de 6,4% em relação aos 77.277 registrados no mesmo período de 2022. Entre as 27 unidades federativas do Brasil, o estado aparece com o maior número de empresas com contas em atraso. No ano passado, o MS acumulou um total de 1,60 bilhão de reais em dívidas pendentes e o valor médio por débito é de R$ 19.474. Ainda de acordo com os dados da Serasa, em janeiro de 2023, Mato Grosso do Sul registrava 76.812 CNPJs com dívidas atrasadas, número que aumentou no mês seguinte, quando foram registrados 77.387 inadimplentes, atingindo ainda no primeiro semestre do ano a casa de 80 mil negócios com dívidas pendentes. Em junho, a lista contava com 80 mil empresas no vermelho, totalizando 1,454 bilhão em dívidas. Em novembro, o MS chegou à máxima de 82.311 inadimplentes, com montante de 1.581 milhões de reais em atraso. O doutor em economia, Michel Constantino, explica que a inadimplência é um resultado preocupante, pois todas as empresas constam no saldo de endividamento, já que fazem investimentos a longo prazo. A inadimplência apresenta um grau de deterioração da gestão financeira e aumento do risco de fechar, pois a empresa já não consegue pagar seus contratos, disse o economista. Agora são 11 horas e 10 minutos, 11 e 10. Vou falar de um assunto que ganhou muita repercussão pela fatalidade. Jorge Pereira Alves morreu após ser atingido por um tiro acidental enquanto caçava com o filho adolescente em uma propriedade rural que fica no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, cidade que fica a 298 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu na noite de ontem. O jovem, que não teve a idade divulgada, informou à polícia que logo após o almoço saiu na companhia do pai e de outro homem para pescar e caçar capivara. O rapaz usava uma carabina de pressão adaptada para calibre 22
que foi adquirida por Jorge há cerca de 3 meses. De acordo com informações policiais, depois de se dividirem nas margens da represa, cada um em um lado diferente, o adolescente, assim que viu uma capivara saindo da água, realizou um disparo e, sem perceber que Jorge estava no lado oposto, acabou atingindo o próprio pai. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, mas ao chegar ao local, a vítima já estava sem sinais vitais e a morte foi constatada. Em seguida, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Criminal foram para o local. A vítima trabalhava na fazenda há mais de 5 anos e o filho trabalhava em outra propriedade rural no município de Santa Rita do Pardo. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Uma grande fatalidade, infelizmente, né? O filho matou o próprio pai acidentalmente. Ele mirou em uma capivara e não percebeu que o pai estava próximo e o tiro, que era para pegar no animal, atingiu o próprio pai e ele morreu na hora. Agora são 11h12, 11h12. Eu vou chamar o Henrique Ferian, que esteve ali no monumento recém-instalado na Segunda Lagoa e que representa os oleiros da região. Confira. Estamos aqui na Segunda Lagoa, em Três Lagoas, para falarmos a respeito de vários assuntos pertinentes nesse começo de semana, nessa segunda-feira. Você sabe que o tempo continua quente. Temperatura já nesse momento, passando dos 30 graus, fácil, né? E assim deve ser. A segunda-feira deve ser de altas temperaturas, talvez próximas aos 40, viu? Com sensação, óbvio, de 40 graus. Esse calor que já dura algum tempo aqui em Três Lagoas deve continuar entre hoje e terça-feira. Mudança de tempo a partir de quarta-feira, provavelmente aqui em Três Lagoas, com o retorno das chuvas e esse calor dando adeus entre terça e quarta-feira, entre amanhã e depois, e na quarta-feira com possibilidade de chuva abrangente, com passagem de frente fria, inclusive, viu? Fazendo com que esse calorão vá embora, porque tá complicado, né? Madrugadas com 25 graus e já ao começo da manhã com 27, 28 graus sendo registrados em Três Lagoas. Durante o dia nem se fala, né? Destaque também para baixa umidade relativa do ar, que vem acontecendo e deve se acentuar entre hoje e amanhã aqui em Três Lagoas. Isso tudo por conta de um bloqueio atmosférico que vem causando aí essa condição, mas que deve ser rompido com a passagem de uma frente fria, né, ao longo da quarta-feira principalmente, que deve fazer com que esse bloqueio seja rompido, as chuvas retornem e a temperatura diminua. Essa é a tendência para a semana. Bom, vamos falar a respeito desse monumento. Está aqui ao meu fundo, que é homenagem aos oleiros de Três Lagoas, essa região que foi pavimentada, que foi organizada por parte da administração do prefeito Ângelo Guerreiro, e essa escultura que foi feita pelo artista, o Ivolim Ramos, ele que já é conhecido em Três Lagoas pela organização de todas as outras esculturas espalhadas e monumentos espalhados por Três Lagoas. Todos eles têm as mãos do escultor Ivolim, ele que vem realizando aí esse trabalho já aqui em Três Lagoas há bastante tempo e não para por aí não, viu? Essa escultura que foi entregue, aliás, não de maneira oficial, mas foi concluída, será uma de outras que virão pelas mãos do próprio Ivolim ao longo aí do ano de 2024, desse último ano de gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, ele que deve entregar mais, pelo menos 100 esculturas, viu? Pelo que está sendo divulgado. E aí ele vai estar organizando essas esculturas espalhadas aí em Três Lagoas ao longo do ano e que promete realmente se tornar aí cartões postais, né? Porque tem muita gente que passa aqui e também para e registra. A gente tem os peixes nas entradas da cidade, nas rotatórias de entrada de Três Lagoas. A gente tem as esculturas, né, que já foram realizadas, a própria cascata ali na Rosário Congro, próximo ao embarque e desembarque do transporte coletivo aqui do município, que também tem muita gente visitando, tem muita gente ali clicando imagens e realizando vídeos, enfim, mais um local para que as pessoas possam admirar, contemplar e registrar Três Lagoas. Essa é mais uma de tantas e tantas outras obras que foram feitas pela administração do prefeito, pelas mãos do artista plástico Ivolim Ramos, que idealiza e que organiza junto à sua equipe e entrega essa beleza para Três Lagoas. Então tem muito mais vindo por aí, fique atento, porque em breve, claro,
novas esculturas irão aparecer em Três Lagoas nos mais variados pontos, retratando aí as mais diversas situações da história desse importante município do Mato Grosso do Sul. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian, para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11h16, 11h16. O assunto agora é dengue. E olha só, o odor e o aumento do gás carbônico exalado pela pele das gestantes, aliados ao aumento da sua temperatura corporal, são fatores importantes para a atração do mosquito Aedes aegypti. Além disso, as grávidas e puérperas estão entre os grupos populacionais mais suscetíveis a complicações e evolução para as formas mais graves de dengue. O número de casos de dengue em gestantes aumentou 345% nas 6 primeiras semanas deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados epidemiológicos do Ministério da Saúde divulgados na última sexta-feira. Diante desse cenário, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia lançou o Manual de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Dengue na Gestação e no Puerpério, em colaboração com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. O guia foi elaborado pelo Grupo de Trabalho dedicado ao manejo da doença em gestantes e puérperas, composto por 16 especialistas em ginecologia e obstetrícia, e traz dicas para evitar o contágio e prevenir complicações relacionadas à dengue. Uma vez infectadas, as gestantes têm maiores chances de apresentar desfechos desfavoráveis em comparação com não gestantes. Portanto, esse grupo é de especial interesse e cuidado, explica o médico Antônio Braga, membro do grupo de trabalho sobre dengue na gestação da Febrasgo. O controle dos criadouros de Aedes aegypti, as barreiras mecânicas para evitar que o mosquito entre nas residências, como telas em portas e janelas, o uso de inseticidas, de roupas apropriadas e de repelentes, estão entre as recomendações para evitar a contaminação. O uso de inseticida por vaporização ambiental, também chamada de nebulização espacial ou o famoso fumacê, também está entre as medidas recomendadas. Segundo a Febrasgo, as gestantes devem priorizar o uso de repelentes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, como picaridina, incardina e também o EBAP. Outra variável importante é a preferência de cor para a qual o mosquito é atraído. A Febrasgo recomenda evitar o uso de roupas de cor vermelha, azul, alaranjada ou preta. Por sua vez, a cor branca não atrai o mosquito. Em casos de infecção com menor gravidade, a orientação é repouso e aumento da ingestão de líquidos. Gestantes com dengue requerem avaliação diária, incluindo repetição do hemograma até 48 horas após a febre desaparecer. Se o estado for grave, com sinais de alarme, a internação é indicada. Em situações de choque, sangramento ou disfunção grave de órgãos, a paciente deve receber tratamento em uma unidade de terapia intensiva. Inclusive, é sobre esse assunto, né? Envolve dengue, que nós vamos falar com o Dr. Vinícius logo mais, porque está tendo surto de dengue, mas também da influenza, que é a gripe comum, e da Covid-19. E muitos dos sinais iniciais são muito semelhantes. E é sobre esse assunto que eu vou falar daqui a pouquinho com o Dr. Vinícius Neves. Agora são 11h20, 11h20. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já com a entrevista. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida.
Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67984718438 e 67984718441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 6799162-1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta segunda-feira, primeiro dia da semana. Hoje que é 4 de março de 2024. Eu já recebo aqui no estúdio o Dr. Vinícius Neves, médico da família. Nós vamos falar sobre dengue, covid e influenza, que é a gripe comum. Vírus estão circulando simultaneamente e algumas pessoas ficam um pouco em dúvida de saber se ela está com dengue, ou com covid, ou com influenza, ou com mais de uma doença, né? E o Dr. Vinícius vai tirar as nossas dúvidas a partir de agora. Doutor, obrigada por ter vindo aqui mais uma vez para a gente bater um papo de um assunto que não tem como fugir, né? Principalmente que é a dengue. Sem dúvida, bom dia todo mundo aí que está ouvindo a gente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E, doutor, a gente percebe, né, pelas notícias, pelo que a gente vem vivenciando no dia a dia, que o vírus da influenza, Covid-19 e agora também a dengue, né, eles estão circulando simultaneamente. E como que as pessoas fazem para diferenciar um sintoma do outro? Porque, às vezes, eles podem ser meio semelhantes no começo? Assim, a melhor maneira é procurar um atendimento de um profissional de saúde, no fim das contas, porque é tudo muito parecido, realmente, né? Então, assim, a Covid e as gripes, principalmente, a Covid, ela é uma gripe, né? Assim como a influenza A, H1N1, H3N2, tem as várias aí. Muito difícil de diferenciar entre uma e outra, do ponto de vista clínico de sintomas praticamente é impossível, né? A dengue diferencia talvez um pouco mais, mas também se mistura muito as coisas, então febre, dor no corpo, dor de cabeça, pode aparecer em todas elas, né? Normalmente sintoma respiratório aparece nas gripes, então pode ser Covid ou outra gripe, mas às vezes você tem, por exemplo, nariz escorrendo, na dengue pode acontecer, um pouquinho de dor de garganta na dengue pode acontecer também. Então, o ideal é sempre procurar um profissional de saúde, né? Existem recomendações para cada problema assim que você tem que tomar, né? Na questão da dengue tem a hidratação correta que tem que ser feita, no Covid, nas gripes tem a questão do isolamento, máscara, etc. Não se automedicar, a gente recomenda muito, mas para diferenciar tem testes específicos e aí só com o profissional de saúde mesmo, olhando direitinho para poder ter essa certeza. E doutor, qual é o cenário atual em Três Lagoas? A gente pode dizer que estamos vendo um surto? Sem dúvida, assim, como no Brasil inteiro, né? Antes do carnaval a gente já viu o aumento dos casos de Covid, aí pós-carnaval, como viagens, aglomerações, etc. A tendência já era de que os casos subissem muito, eles estão em aumento.
Assim como de dengue também, a gente teve um período aí maior de chuvas e agora conforme esquenta mais, então a gente tem um aumento aí dos pernilongos, dos mosquitinhos, aí vai picando todo mundo. E a tendência é que a dengue a gente esteja com ela aí pelo menos até mais ou menos abril ou maio, né? Mais ou menos a previsão, que aí é quando deve começar a dar uma baixada. Dengue e Covid a gente deve permanecer com as duas juntas por pelo menos mais algumas semanas aí, e difícil diferenciar as duas, a gente vai ter que aprender a conviver com elas. No caso da dengue, né, além da prevenção ser manter os quintais limpos, né, para a gente eliminar o Aedes aegypti, que é o mosquitinho que transmite a doença, quais outros recursos, né, a população pode recorrer para prevenção? Acho que é importante sempre lembrar que a gente está com a vacina disponível para a população de 10 a 14 anos. Né? Essa população foi escolhida porque foi a que mais internou depois dos idosos. Então, os idosos não estão recebendo a vacina, então levar as crianças para vacinar. Além disso, passar repelente, isso é fundamental. Utilizar repelente, aquele que for mais disponível para você, mais acessível, mas utilizar com frequência. Né? Tem gente que gosta também de comprar aqueles repelentes de tomada, isso também é importante. Se conseguir colocar tela nas portas e janelas também é fundamental. E principalmente depois de cada evento de chuva, dar aquela revisada na casa, ver se tem água acumulada em planta, pneu, enfim, aquela coisa que todo mundo já sabe há décadas, né, que a gente fala e vê essas informações. Alguns municípios, alguns estados, até o Ministério da Saúde tem soltado os manuais de como fazer a limpeza da sua casa em 10 minutos, como procurar foco de dengue. Então tá rolando na internet aí as orientações também de como fazer, onde procurar, o que eu devo olhar, de quanto tempo. Fundamental ter isso daí, porque a dengue, o controle dela é populacional. Se a gente não tiver muita adesão, a gente vai ter cada vez mais mosquito aí, cada vez mais dengue circulando. E tem gente que fica grave, tem gente que vem a óbito. Não tivemos óbito no nosso município ainda, mas no Brasil a gente já está com um número bastante alarmante. E doutor, eu já ouvi colegas até dizerem, né? Já peguei dengue 4 vezes, não pego mais. Isso é mito ou é verdade? E a reinfecção, ela pode ser mais grave? O que acontece? A gente tem 5 sorotipos diferentes de dengue, né? No Brasil já circulou historicamente do 1 ao 4, o 5 não, o 5º não. E aí, assim, se você pegou dengue, por exemplo, quem pegou ano passado, o sorotipo que estava circulando era o 1. Se você for infectado novamente pelo sorotipo 1, a tendência é que você não desenvolva sintomas, seu sistema imunológico dá conta. Só que os sorotipos que estão circulando com maior prevalência esse ano agora são alguns que não circulam há muito tempo. E aí, mesmo quem já pegou deles lá atrás, a tendência é que a imunidade esteja menor e você pode se reinfectar sim. Então, tem sorotipo aí que tem 15 anos que não circulava aqui no país. Então, você não tem imunidade contra ele, não. Então, mesmo quem pegou recentemente pode vir a ter de novo. E quem pegou recentemente por sorotipo diferente, a tendência é que o quadro seja um pouco mais grave também. Isso também é verdade. Então, o mais importante é cuidar para não se contaminar. Doutor, e a gente viu pela Agência Brasil que o Ministério da Saúde está bastante preocupado com a dengue em gestantes, que inclusive teve um aumento de mais de 200% em relação ao ano passado. A mulher que está grávida, ela tem mais chances de desenvolver a forma grave da doença? Sim, pensando não só nela, como no bebê também, né? A dengue na gestante, ela é de bastante preocupação, é um risco grande. Se ela estiver em casa, né, tratando, não existe um tratamento diferente, tem que ser feito apenas uma vigilância maior sobre ela. A hidratação tem que ser muito bem adequada, muito bem feita. Mesmo que estiver difícil, tem que forçar a hidratação, nem que seja endovenosa, muitas vezes, fazendo um postinho de saúde. Mas ela precisa se cuidar muito bem, porque se ela ficar grave, a chance de ter alguma sequela importante é grande, tanto para ela quanto para o bebê. E ela pode usar qualquer tipo de repelente ou tem que ser um específico? Os repelentes que a gente tem disponíveis nas farmácias são possíveis de ser utilizados, assim, então aqueles mais comuns são possíveis, né? Agora, aqueles que não podem, geralmente eles vêm anotados, né? Assim, bem, ó, esse aqui é proibido para gestante e tal. Se tiver dúvida, qualquer busca rápida na internet esclarece isso bem tranquilamente. Agora, doutor, a forma mais grave da dengue, a gente ouve muito falar como dengue hemorrágica. Né? E esse é um termo que não é o correto, né? Explica pra gente por quê. Isso, assim, esse termo de dengue hemorrágica a gente já não usa há algum tempo, porque a pessoa pode, às vezes, desenvolver uma forma grave de dengue sem ter hemorragia. Não necessariamente ela vai sangrar. Não necessariamente, às vezes pode sangrar, mas às vezes isso nem é perceptível. Ela tem outros fatores que levam também à gravidade. Então, é para não achar que o fato de não sangrar a pessoa está bem.
é justamente por isso. Então, hoje a dengue ela é classificada em 4 grupos, grupo A, B, C e D, cada um corresponde a um tipo de gravidade diferente. E existem outros sinais que são importantes no caso do agravamento da dengue. Além do sangramento, a dor abdominal, principalmente se muito forte, vômito persistente, a pessoa está tomando líquido, mas não consegue urinar, também é um fator importante. Aquilo dá aquela sensação de quando você levanta muito rápido e dá uma tontura, sabe? Assim, se isso estiver acontecendo no caso da dengue, também é um sinal de gravidade importante. Inchaço, né? Esteja na barriga, nas pernas, falta de ar. Esses são sinais importantes também que não às vezes aparecem junto do sangramento, mas que precisam de medidas de tratamento mais imediatas e mais vigorosas. Então, por isso que tirou a ideia da dengue hemorrágica, para não pensar que só a hemorragia causa gravidade, existem outros fatores que são importantes de observar. Agora, doutor, como os profissionais de saúde falam, né, da importância da hidratação. Tem uma conta, né, que se faz ali para a ingestão de água e por que é tão importante cuidar da hidratação? A dengue, o principal fator de complicação dela é porque a gente perde líquido, né, do sangue mesmo. A gente perde líquido para outros lugares, assim, seja extravasando ele, ou seja acumulando ele em outras partes do corpo. Então, o organismo ele desidrata bastante. Então, a reposição de líquido, ela é o fator-chave para o tratamento da dengue. E é talvez o mais difícil, porque a quantidade de líquido que você tem que ingerir por dia é muito alta. Então, uma pessoa que tem uns 70 quilos, mais ou menos, em torno de 4 litros de líquido todos os dias. Então, é bastante, né? Uma parte dessa, 1/3 em média, tem que ser de soro e 2/3 aí de outros líquidos. Pode ser água de coco, Gatorade, né? Esses isotônicos, enfim, fruta com bastante água, tem que tomar bastante líquido. Agora, esse é a chave do tratamento. É isso que determina se a pessoa se mantém tratando em casa ou se ela vai precisar, de repente, ir para uma UPA ou para uma UTI. Porque a água, ela vai hidratar os órgãos também, né? Eu lembro que você uma vez fez uma explicação. Isso, ela vai repor o sangue de uma maneira geral para evitar que os órgãos não tenham água ali para dentro dele. Por exemplo, o rim sofre bastante, o fígado sofre bastante na dengue, né? O fígado às vezes aumenta de tamanho, inclusive aumenta o tamanho do fígado, é um sinal de gravidade importante. Então, a falta de água e o processo inflamatório que a dengue gera de uma maneira geral é o que faz a grande complicação. Agora, doutor, já que além da dengue, né, que nós estamos enfrentando e que já é previsto, infelizmente, né, todo ano, nessa época de calor intenso, chuvas isoladas, e também agora com a circulação de vírus de gripe comum, Covid, é possível a pessoa pegar mais de uma doença ao mesmo tempo? Sem dúvida. Pode pegar gripe e dengue ao mesmo tempo, gripe, dengue e chikungunya ao mesmo tempo, que a gente não fala tanto, mas chikungunya também está circulando por aí, né? Sintomas muito semelhantes aos que são a dengue, o tratamento é o mesmo, pode pegar sim. E a gente tem visto alguns casos. E atualmente, quem é o público-alvo, assim, aqui em Três Lagoas, que está sofrendo mais com esse tipo de doença? As gripes, de uma maneira geral, é quem aglomera mais e quem sai mais de casa, né? Então, geralmente, a população economicamente ativa, entre os 20... 25 anos até mais ou menos 50 anos. Essa é a população que mais se contamina, que é a população em geral de menor risco, né? Aquele adulto jovem e tal. Mas é quem mais se contamina e por consequência mais transmite. Agora, a nossa preocupação sempre são muito mais os idosos, né? Seja na gripe, na Covid, seja na dengue. Na dengue a preocupação com os idosos é bastante grande. As gestantes, as pessoas que têm problema de saúde, as crianças menores de 2 anos, esses são os grupos que a gente se preocupa demais, porque contaminando, ainda que mesmo com uma carga viral mais baixa, a tendência deles é de complicar mais. A gente lembra que a vacinação da Covid, esquema completo, ainda está muito baixo, principalmente das crianças, principalmente dos bebezinhos, está muito aquém do que poderia ser. Já vimos que vacina de Covid não causa mal nenhum, muito pelo contrário, foi depois da vacina que a gente conseguiu se libertar das máscaras, voltar a aglomerar e que principalmente as internações e os óbitos caíram bastante. Mas só esse ano já mais de 1.000 pessoas no Brasil morreram por Covid-19. A gente fala muito pouco dos números, né? Mas as mortes estão acontecendo. Número expressivo, né, doutor? Demais. E aí, a grande concentração é em pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, seja por idade, gestante, ou algum problema de saúde, ou as não vacinadas. Quem está morrendo ainda são esses. E a pessoa, quando ela deve testar, fazer o teste de Covid, ou isso é visto pelo médico? E ainda o isolamento, ele ainda é protocolo? Ainda assim, a pessoa tem que testar quando tiver com gripe, né? Tá com tosse, nariz correndo, dor de garganta, aquela febre que geralmente é mais baixa, dor no corpo.
Então, sintomas gripais de uma gripe comum, é importante fazer o teste. A gente faz um levantamento semanal dos vírus que estão circulando no município. O que mais circula, além do vírus que causa resfriado, é o vírus da Covid-19. Então, até que se prove o contrário, todo mundo que está num quadro clássico aí de gripe está com Covid. Importante fazer o teste. Agora, se não quer fazer o teste, pelo menos faz o isolamento, que ainda são de 7 dias, né? Depois de 7 dias, a pessoa tiver sem sintomas, ela está liberada para voltar a circular. Ah, mas eu preciso trabalhar, não tenho como, tal. Então, pelo menos fazer uso de máscara, né? Manter o maior distanciamento possível, manter as medidas de higiene, usar máscara, porque a gente sabe que a necessidade bate aí. Nem todo mundo tem a condição de, às vezes até privilégio, né? Quando a gente fala de poder ficar 7 dias de isolamento. Exatamente. Mas tendo a possibilidade, fique. Se não tiver, usa máscara, evita contaminar outros. Por mais que você tenha uma saúde boa, pode ser que contamine alguém que não tem. E a gente tenha problemas com isso, né? De gravidade e de óbito. Mas são 7 dias de isolamento. E quiser fazer o teste nas unidades de saúde, a gente tem. Tem teste nas farmácias também. Então, os testes eles são razoavelmente bem disponíveis ainda. E ainda falando em gripe, né, devido a esse número de casos que é grande no Brasil todo, inclusive o Ministério da Saúde antecipou, né, a campanha de vacinação contra a gripe, que era para ser acho que em maio, vai ser já por agora, justamente porque o número de casos está bem maior do que esperado. Parece que a gente está com uma inserção um pouco precoce da gripe, né, que aconteceria mais ou menos no meio do ano, ali para maio, mais ou menos. Então, são, se eu não me engano, 2 ou 3 vírus aí que foram identificados, que já estão circulando, então a campanha já vai iniciar antecipadamente. Então a gente reforça, a vacina da gripe e da Covid, pode tomar elas ao mesmo tempo, inclusive, não tem problema, mas é importante tomar uma e outra, porque são vírus diferentes que causam danos mais ou menos da mesma maneira. A joia, doutor. Esse é um assunto, assim, recorrente, mais necessário. A gente tem que ficar batendo na tecla, né? Até, principalmente por conta dessa possibilidade de você pegar dengue, Covid, tudo junto. Eu imagino que deve gerar um mal-estar muito grande, né, na pessoa. Então, para a gente reforçar, para saber diferenciar com qual a doença, né, que você está, é médico. Basicamente assim, né? Lógico que assim, por exemplo, uma febre muito alta, sem sintoma respiratório nenhum, a chance muito maior de ser dengue, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, aquela dor atrás dos olhos e tal. Se você está muito gripado, provavelmente não é dengue, provavelmente é Covid ou outra gripe. Então, tem como você pensar assim, mais ou menos direcionado pelos sintomas. Mas, na dúvida, procura um profissional de saúde, porque tem remédio que você toma em um que não toma na outra, que pode tomar em um. A gente reforça muito não usar anti-inflamatório no caso da dengue, né? Isso é um risco bastante grande, mas tem que hidratar muito bem, senão a pessoa pode ficar mal. No caso da Covid, uma coisa que se fala pouco é sempre deitar de barriga para baixo. Essa é uma orientação antiga que se mantém até hoje. Não se automedicar, não tomar antibiótico no caso da Covid, né? Nem da dengue. Mas a azitromicina é um medicamento que não se deve tomar, apesar da gente ver muita gente tomando ainda. Tem uma fake news aí também que apareceu recentemente agora na dengue, que é da ivermectina para dengue também. Voltou a ganhar holofote, também, né? É outro grande absurdo, assim, seja para Covid, para dengue, não serve, né? Serve para tratar piolho e outras questões. Então, evitem uma automedicação e medicações desnecessárias, porque não é o excesso de remédio, independente de qual seja, que vai te fazer melhorar. No caso da dengue é a hidratação, no caso da Covid são os cuidados em casa, repouso sempre nas duas, isso é fundamental. Quanto mais repouso, maior a chance de recuperação. E as unidades de saúde, né, doutor? Atendendo plenamente, né, todos os casos. Basta buscar aquela mais próxima. Exatamente. Né? Procure unidade de saúde mais perto de casa, que seja assistência, seja orientação, lá você encontra de tudo. Tá joia, doutor. Quero agradecer sua presença aqui, mais uma vez. Mas antes de a gente encerrar a entrevista, se você quiser falar de algo que a gente, de repente, não tocou no assunto, você julga importante, fica à vontade. É sempre importante reforçar sobre a vacina. Assim, a gente tem aí uma medida protetiva que é fundamental, que está disponível, que as unidades de saúde têm e que as pessoas simplesmente não têm levado. Sabemos que é ainda reflexo de muita fake news que rodou e que tem sido intensificada aí por, enfim... Não sei qual que é o interesse que as pessoas morram, mas existe. Então, a gente pede que os pais, mães, levem seus filhos para se vacinarem. A vacina da dengue aí é uma ótima vacina. Está disponível para a população dos 10 aos 14 anos. E para a Covid, a partir dos 6 meses de idade, pode levar para se vacinar. Porque seja do ponto de vista da população, mas também individual, é o grande fator de proteção. Ainda que você se contamine, pegue Covid, por exemplo, a chance de você desenvolver um quadro grave tendo tomado a vacina é muito pequeno. Vale a pena
não tem grandes riscos, não vimos grandes alterações, não vimos nada acontecer aqui no nosso município, apesar de muitas vacinas serem dadas no nosso estado. Efeitos colaterais são raríssimos e o benefício ele é muito evidente. Então a gente reforça muito a necessidade da vacinação para a população inteira. Tá joia, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Agora são 11 horas e 41 minutos, 11h41. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Vamos dar sequência aqui às informações até o meio-dia. Eu recebi agora há pouquinho aqui no nosso estúdio o médico da família, Dr. Vinícius Neves. Nós falamos sobre a diferença entre gripe, Covid e também a influenza, que é a gripe comum. Os vírus estão circulando na cidade, algumas pessoas pegam mais de uma doença e é difícil saber diferenciar. Se você perdeu essa entrevista, logo mais ela estará no nosso canal do YouTube, que é Difusora 99.5 FM. Aproveita e nos siga por lá, que sempre os nossos programas são todos postados lá para você conseguir conferir aí no conforto da sua casa, no horário que você achar melhor. Agora são 11 horas e 45 minutos, 11h45. E um problema recorrente tem incomodado donos de propriedades da região do Jaó. Muito lixo por ali. O Henrique Ferian tem informações. Estamos aqui na entrada da fazenda Jaó, aqui em Três Lagoas. Esse local que tinha lixeiras, né? E hoje a prefeitura organizou e as lixeiras foram levadas para 100 metros daqui aproximadamente, aqui na BR-158, mas como você pode verificar nas imagens, ao fundo, o lixo está aqui. Inclusive, tem pecuaristas, né, o pessoal que mora nessa região, que transita
por essa região e que já tinha reclamado bastante, inclusive junto à prefeitura, e aí a prefeitura tomou atitude de tirar desse local as lixeiras, levar para 100 metros daqui. O pessoal continua jogando lixo, como você pode perceber. Não estão jogando mais, né, ao lado, onde a prefeitura fez o trabalho com as máquinas, mas a grande questão é que tem gente jogando lixo nesse local, que é proibido, obviamente, inclusive tem faixas que mostram proibido jogar lixo e entulho nesse local. E isso chama a atenção. Por que chama a atenção? Porque tem gente oferecendo dinheiro para quem conseguir flagrar a pessoa jogando lixo nesse local. Se você flagrar essa pessoa jogando lixo aqui nesse local, com seu veículo, enfim, do jeito que possa estar, com caminhonete, com caminhãozinho, despejando lixo, entulho aqui nessa região, se você conseguir flagrar com imagens e registrar isso, pode ter certeza que você pode ser recompensado por essa pessoa, porque, obviamente, transita por aqui, tem área nessa região e que, obviamente, está de olho, né, nessa pessoa ou nessas pessoas que estão descartando lixo aqui nessa entrada da Jaó com a BR-158, próximo ao Montanini, da rotatória do Montanini. Portanto, você confere aí o que ele disse a respeito dessa premiação, vamos colocar desse jeito, se alguém conseguir flagrar o autor ou os autores que estão jogando lixo aqui nesse local, obviamente que é proibido, como você confere nas imagens. Hoje é dia 1º de março de 2024, conseguimos resolver o problema do lixo aqui, certo? Pusemos essa faixa aqui, essa aqui bem nítida, né? Aqui na entrada da Jaó, vai pro Frigodil, né? Todo mundo já sabe. Só que tem uma pessoa que ainda continua insistindo em jogar o lixo aqui, ó. E eu vou lançar um desafio para vocês. Eu dou R$200, R$250 para quem filmar o cara jogando lixo aqui. Só filmar, não precisa fazer nada, não precisa bater boca, nada. Só filmar, pegar ele no flagrante aqui. 250 pau, certo? Dou na hora à vista, é só me mandar o vídeo que eu faço o depósito, certo? Vamos pegar esse sujeito que ainda é um criminoso ambiental, que está bem escrito ali, ó. Crime ambiental, certo? Sujeito a multa. Lei Federal número 9605, 9605/98, artigo 54. Ali a 100 metros tem uma lixeira que eles transferiram daqui para lá. Só que... Mas nós vamos pegar 250 pau. Tem que mostrar o vídeo ou a foto. Pega a placa do carro certinho pra gente denunciar. Aqui, ó. Continua. Certo? Beleza? Vamos ajudar. Vamos ajudar. Obrigado. É isso, como você conferiu nesse vídeo do Flávio, ele é contundente. Se você conseguir flagrar o autor, né, que está jogando esse lixo aqui com imagens, vídeos da ação, é só encaminhar que ele vai pagar esses R$250. Portanto, se você tiver alguma dica, quiser mais detalhes ou tiver essas imagens, pode mandar para a gente aqui na Difusora que a gente encaminha para ele, tá certo? Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. E o interessante é que parece que quanto mais tem placa, né, indicando que é proibido jogar lixo, mais as pessoas jogam. É impressionante. É importante demais a gente desenvolver a nossa cidadania. Todo lixo tem um local certo para ser descartado. E isso é uma lição de casa, né, que a gente deve fazer diariamente. Agora são 11h50, 11h50. Vamos falar sobre doação de sangue. O Hemosul de Três Lagoas precisa de doadores, inclusive os da tipagem O positivo, uma das mais comuns. Confira. A gente está aqui no Hemosul, aqui em Três Lagoas, para falarmos com a Jaqueline, que é assistente social aqui da unidade, onde a necessidade de estoques de bolsa de sangue são uma constante, né? As demandas nunca dá para se prever e hoje o O positivo é o sangue que está sendo necessitado no momento, entre outros são sempre bem-vindos. Jaqueline, a situação realmente
ela muda todos os dias, todas as semanas, e aí a demanda de doadores, ela precisa ser uma constante. Bom dia. Bom dia, exatamente. Os estoques, eles vão saindo rápido e vão entrando rápido. Nessa semana, a gente está com falta do O positivo, né, que não é muito comum em Três Lagoas, porque é um sangue com facilidade de entrada, mas essa semana a gente está com um estoque baixo, né, então a gente está fazendo captações de O positivo, a gente está entrando em contato com os doadores para isso, e os outros também são todos muito bem-vindos, né? O A positivo, o B positivo, o O negativo, que sempre para nós é um desafio, né? A negativo, B negativo, todos eles, nesse momento, todos eles estão sendo todos muito bem-vindos. Portanto, as pessoas podem vir para cá fazer a doação. Hoje, por exemplo, nessa manhã, é uma manhã tranquila, né? Onde as pessoas não vão esperar por muito tempo para fazer a sua doação. E todos os dias a rotina de atendimento, essa semana, por exemplo, foi assim ou varia conforme o dia da semana? Normalmente as sextas-feiras são um pouco mais cheias no início do dia. Agora é um período depois das 8 da manhã começa a ficar mais tranquilo, o fluxo é mais no horário das 7, mas assim, normalmente segundas e sextas são um pouquinho mais cheios, terças, quartas e quintas são super tranquilos, então assim, a gente pede se você tiver condições e vontade de doar. E se você já for doador, a gente pede para que você venha, para que nos ajude a abastecer os estoques. Bom, as demandas daqui, os hospitais estão bastante durante as últimas semanas, e aí tem também um pedido do Estado, né, o Hemosul coordenador, porque Dourados passa por reforma essa semana, e aí eles estão pedindo auxílio, não só de Três Lagoas, mas Campo Grande também, para que possa auxiliar com bolsa de sangue para aquela região, o que acaba gerando aí uma questão um pouco mais problemática também, né? Porque além daqui, precisa ajudar também Dourados, né? Isso. Nós trabalhamos com uma rede, né? O Hemosul é uma rede. Então, Dourados vai passar essa semana por reforma, né? Esses próximos dias. E aí, eles não vão estar coletando. Então, os Hemosuls do restante do estado, a gente também trabalha para que a gente consiga manter eles abastecidos nesse momento que eles ficarão fechados. Então, fora o nosso estoque, a gente também precisa de mais sangue para a gente conseguir abastecer o Dourados nesse momento que está nessa necessidade. E aí as pessoas podem vir para cá, qual que é o horário de funcionamento e aquela regra básica, né? Quem que pode doar sangue? Nosso horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7 ao meio-dia. Né? A gente está aqui na rua Manuel Rodrigues Artes, número 520, é bem ao lado da Clínica da Mulher, bem em frente ao quartel, é fácil de localização. Né? Quem pode doar? Qualquer pessoa que esteja gozando de uma boa saúde, né? Não pode estar gripado. A gente pede para estar se sentindo bem, dormir bem, se alimentar bem na semana da doação, evitar gorduras. Né? Precisa vir munido de documento oficial com foto chegando aqui, a gente consegue visualizar, porque daí temos os médicos, os quais eles conseguem tirar as dúvidas, né? Então, assim, a gente pede para as pessoas não se inaptarem antes de chegar aqui. E pode tomar o café da manhã tranquilo na sua casa para vir doar sangue, né? Tá bem. Exatamente, tem que tomar um café da manhã reforçado. As pessoas confundem muito a questão do café, né? Eu posso ou não posso tomar café? Deve tomar um café da manhã reforçado, porque você vai retirar 450 ml de sangue em média do seu corpo. Então, você tem que estar bem alimentado para conseguir ficar tranquilo. Obrigado, Jaqueline. Obrigada. Foi imagens de Josias Martins e Henrique Ferian para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11h55, 11h55. O assunto agora é esporte e para isso eu chamo o Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão acompanhando aí a programação de jornalismo aqui da Rádio Difusora. Vamos dar uma passada rapidamente pelos principais campeonatos regionais do país e falando a respeito do Botafogo do Rio de Janeiro, que pelo segundo ano consecutivo não vai participar aí das semifinais agora do primeiro turno do Campeonato Carioca, né, que é denominado aí a Taça Rio. O Botafogo, mesmo tendo goleado o Fluminense ontem por 4-2, ainda assim ficou de fora. Estarão jogando Vasco e Nova Iguaçu, uma das semifinais, que vai ser no domingo inclusive, e no sábado, 7 da noite, tem
Fluminense e Flamengo. O mando de campo é do Flamengo. Flamengo e Fluminense, esta é a ordem. Vasco da Gama e Nova Iguaçu no domingo. Os vencedores desta fase estarão decidindo o título do Campeonato Carioca no seu primeiro turno. Olha, teremos também, aliás, não vai ter mais primeiro e segundo turno, né? É a Taça Rio e Taça Guanabara, que serão disputados simultaneamente. Aquele de melhor campanha será decretado como campeão carioca do ano de 2024. Pelo Campeonato Paulista, daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito do Campeonato Sul-Mato-Grossense, mas pelo Campeonato Paulista, o Corinthians, mesmo vencendo o seu jogo, está fora da próxima fase. O Corinthians não conseguiu e nem vai conseguir a classificação para a fase quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol, o que é um vexame para a torcida corintiana. Outro grande que está numa situação confortável, mas pode ficar de fora, é o São Paulo. O São Paulo tem 19 pontos, já tem outra equipe também acompanhada de 19 pontos, e uma terceira com 18. Então, no caso de um insucesso do São Paulo diante do Ituano no próximo final de semana, por que eu estou dizendo isso? O Ituano corre risco de rebaixamento. O jogo vai ser em Itu. E no caso de uma vitória do Ituano, ele pode se livrar do rebaixamento e na garupa tirar o São Paulo da fase quartas de final. Neste grupo D, a situação está bastante equilibrada. Ontem jogaram Palmeiras e São Paulo no início da noite e houve empate 1-1. Com este resultado, o Palmeiras praticamente garantiu aí a primeira classificação, a classificação de primeiro lugar na classificação geral, e o que poderá dar ao Palmeiras, no caso de ir passando de fase, o Palmeiras estar aí jogando a última partida no seu estádio, o Allianz Parque. Será que até lá ele estará liberado? Vamos aguardar. Com o Santos, inclusive, perdeu para o Red Bull Bragantino ontem, né? O Santos, que era o maior adversário do Palmeiras na briga aí pela primeira colocação. A diferença entre ambos agora, Palmeiras e Santos, é de 3 pontos. O Palmeiras tem 3 pontos à frente do Santos e tem 8 gols de saldo, ao passo que o Santos tem 3 pontos a menos e 4 gols de saldo, o que dá uma diferença aí de 4 gols em favor da equipe alviverde, da equipe do Palmeiras. Pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, o grande resultado obtido ontem pelo Operário garantiu ao Operário aí a primeira colocação no geral do Campeonato Estadual. Ontem lá em Costa Rica, o Costa Rica perdeu para o Operário por 3-0. No Campeonato Sul-Mato-Grossense já foram definidos os 2 times que estarão disputando Série B no ano que vem. O Náutico no grupo A e o Novo no grupo B. Eles já estão decretados como rebaixados e no ano de 2025 vão disputar a Série B. Com relação ao hexagonal, terceira vaga, tanto no grupo A quanto no grupo B, continua em aberto ainda. Vamos ter que esperar a última rodada para conhecermos então os 6 clubes que estarão brigando pelo título de campeão sul-mato-grossense de futebol. Na última sexta-feira, no início da noite, a FIFA, Federação Internacional de Futebol Association, entregou à Sociedade Esportiva Palmeiras a ata do jogo lá do ano de 1951, a denominada Taça Rio. E a FIFA ratificou, reconheceu que o Palmeiras é legitimamente o primeiro campeão mundial de clubes. Portanto, aqueles memes que vocês tanto ouviram, de que o Palmeiras não tinha copinha e não tinha mundial, o Palmeiras ganhou 2 copinhas consecutivas, né? Em 2021 e em 2022. E para o palmeirense que já sabia e tem conhecimento de que o título realmente existiu lá no ano de 1951, agora foi ratificado aí pela FIFA. A FIFA, inclusive, na noite de sexta-feira, entregou ao Palmeiras a ata do jogo.
É a ata que confirma o Palmeiras como o primeiro campeão mundial de clubes do planeta. Parabéns ao Palmeiras, parabéns à FIFA por reconhecer um merecido título. Com imagens de Josias Martins, direto aqui do estádio Baldo de Medeiros, o estádio da Adem, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Obrigada, Nenê, pelas informações atualizadas do esporte. E chegamos ao finalzinho de mais uma edição do Tribuna Livre. Mas antes, eu quero chamar a atenção aqui que tem uma carteira perdida aqui no nosso estúdio. Alguém trouxe uma carteira aí que foi encontrada e com documentos no nome de Vitor Hugo Dias Ataíde. Data de nascimento 14/4/2004. Essa carteira está aqui e se você estiver ouvindo, conhece essa pessoa, basta retirá-la até às 17 horas. Nosso horário de funcionamento é sempre das 8 às 17. Agora sim, chegamos ao finalzinho de mais uma edição do programa Tribuna Livre. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Continuem ligadinhos que tem muita informação boa por vir e amanhã a gente volta a partir das 11 com o Tribuna Livre. Até lá!